A jornada de um herói em um único episódio, um vilão honrado, um mago covarde que se torna corajoso. Tudo isso e muito mais no episódio 9 de Dragon Quest Dino Daibuken 2020. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Nerd no Direito, e o vídeo de hoje é Dragon Quest Dino Daibuken 2020 episódio 9, resumo e crítica. No final desse vídeo ainda vou comentar sobre uma notícia do anime Dragon Quest que não é muito boa. Vamos então ao resumo desse episódio 9 de Dragon Quest. O episódio começa com o ataque do Crocodile contra o Dai e a Man. E a impressão que temos aqui no anime de 2020 é que o Pop viu esse ataque de longe. No anime de 1991, o Pop sente como se alguém tivesse chamado ele e escuta o ruído do ataque, então ele vai ver o que aconteceu. Voltando aqui ao Dragon Quest 2020, o Pop começa a ter esse conflito. Como já tínhamos visto, o mago Pop se acovardou no episódio anterior. Aliás, se você não viu ainda o review do episódio anterior, eu vou deixar aqui no card para você. E nesse momento que o Pop começa a entrar em conflito, de repente aparece o mago do grupo dos heróis farsantes. Então o mago desse grupo de heróis falsos se apresenta como Mazopo. No episódio anterior, o Pop já tinha se mostrado ser bastante covarde e que tinha tudo a ver com esse grupo de heróis farsantes. Então o mago, percebendo essa dificuldade do Pop, acaba provocando ele, perguntando se ele não queria se juntar ao grupo dele. Pop nega o convite, dizendo que é um discípulo de Avan. E, ironicamente, o mago pergunta se o Avan tutela discípulos que abandonam seus companheiros. E através da bola de cristal, Mazopo mostra a Pop que Dai e os outros estão em perigo. Mazopo diz que alguém precisa ajudá-los. Alguém tem que ver isso aí, né? Alguém tem que ver isso aí. Pop reafirma que não pode fazer nada e apenas cai no choro. Mazopo solta sua frase de efeito. Mazopo diz que está brincando e fala que essas eram frases do mestre dele. E conhecemos aqui um pouco mais do passado de Mazopo, que queria se tornar um grande herói e chegou a se formar como um mago, mas assim como o Pop, ele se acovardava diante de inimigos poderosos e deixava seus amigos de lado. Isso tudo resultou na vida que ele leva hoje em dia. Então, o mago encoraja Pop a ir ajudar Dai e Man, aproveitando que ainda há um pouco de coragem no mago covarde. Então Pop, mesmo sentindo medo, ele vai para o campo de batalha. Toda essa parte do Pop conversar com Mazopo e retomar sua coragem para ajudar o Dai, na versão de Fly, o Pequeno Guerreiro, Dragon Quest lá de 1991, ela se passa de uma forma mais devagar. O diálogo entre os dois personagens é mais longo, temos muitas cenas extras do Pop caminhando até o campo de batalha, inclusive ele saltando uma ponte para conseguir subir e entrar dentro do castelo. Mas aqui em Dragon Quest 2020 a gente tem uma cena mais rápida, mas que mantém o seu propósito. E também esse anime de 2020, ele está mais próximo do que é no mangá, apesar do mangá ter um diálogo ou outro um pouquinho diferente em relação ao Pop e o Mazopo. Talvez um pouquinho melhor do que foi aqui no anime de 2020. Mas como eu disse, não restou nada prejudicado aqui para a história da forma como foi contado. Enquanto o Pop está correndo até o castelo, vemos então o que está acontecendo com Man e Dai. E a Man, que estava prestes a curar o Dai para ele retomar a batalha, acaba sendo presa por um olho maligno comandado por Zabuero. E quando o Crocodile estava prestes a matar o Dai, o Pop aparece como um verdadeiro herói. Crocodile diz que Pop não fará a mínima diferença e de forma intimidadora manda o Pop sair dali. Pop fica tremendo e nesse momento ele pensa em seu mestre Avan e pede que ele possa ter pelo menos 1/10 da coragem que seu mestre tinha. Pop se enche de coragem e chama o Crocodile para um X1. Crocodile dá mais uma chance para Pop fugir, dizendo que o Pop nem se compara ao Dai. Pop, como verdadeiro herói, manda o Crocodile se ferrar e diz que nunca vai abandonar os amigos. E declaradamente Pop desafia Crocodile para um duelo. E aqui Pop mostra porque ele é o mais inteligente desse grupo. Ele consegue mexer com o ego do Crocodile e fazer com que Crocodile enfrente ele sozinho, deixando de lado o Brass. Crocodile dá a ordem para que Brass não interfira na luta. Crocodile ataca e Pop desvia dos ataques. Pop abre distância para usar o seu feitiço mais poderoso e Crocodile diz que magos são tão frágeis quanto humanos comuns e que um golpe dele é capaz de matar o Pop.
Pop dispara um poderoso Merazoma e Crocodile usa seu machado mágico para dissipar o poder lançado contra ele. Crocodile parte para cima do Pop. Pop consegue desviar do machado, mas Crocodile usa sua cauda para derrubar Pop. Pop se contorce de dor e Crocodile canta vitória. Dai consegue falar com Pop e diz para Pop fugir. Pop em pensamento diz que não vai fugir. E Pop, inspirado na coragem de Dai, que recebeu diversos golpes, se levanta dizendo que não pode desistir ao ser atingido por apenas 1 ou 2 golpes. Crocodile fica surpreso que Pop se levanta e em seus pensamentos Pop está disposto a se sacrificar para deter Crocodile. E ao pensar que não pode conseguir o empate como a Van conseguiu, e nesse momento Pop tem uma ideia e pensa em usar um feitiço que ele nunca usou. Pop parte para cima de Crocodile, bate com seu artefato mágico nele e estilhaça a pedra que é utilizada para concentrar sua magia. Crocodile não entende o que Pop está fazendo, pega ele pelo pescoço, arremessa no chão e pisa em cima de Pop. Enquanto isso, Pop consegue arremessar algum dos estilhaços da pedra na direção de Brass. Essa parte é muito parecida com o que está no mangá, mas em Fly, o Pequeno Guerreiro lá de 1991, essa cena é mais estendida e o Pop sofre por mais tempo do que aqui em Dragon Quest 2020. Voltando ao episódio 9 de Dragon Quest, Crocodile dá uma trégua ao Pop, Pop se deita de barriga para cima e começa a dar risada, e o Crocodile não entende o que está acontecendo. Então Pop se mostra inteligente e revela que tudo o que ele havia feito era um plano para ajudar o Brass. Então Pop se levanta e lança o feitiço, protegendo o Brass contra o feitiço maligno e também de forma que o Crocodile não consiga atingi-lo. Infelizmente, o feitiço foi traduzido como Plim Plim, quando na verdade ele se chama Marrocator. Crunchyroll, arruma isso aí, hein? Após o feitiço, o Crocodile tenta pôr as mãos em Brass e logo se enfurece com Pop ao perceber que não consegue mais controlar o avô do Dai. Crocodile arremessa Pop ao chão e diz que, em razão dele ter usado o feitiço tão poderoso, Pop agora está completamente esgotado. Pop mantém o seu semblante tranquilo, como de quem conseguiu cumprir a sua missão salvando o dia. E diz que não interessa se ele ficou esgotado, porque agora o Dai conseguiria lutar com seu poder máximo, já que seu avô não está mais em perigo. Pop afirma que Dai é forte de verdade e que Dai poderá derrotar Crocodile rapidamente. Pop afirma que ainda tem seu orgulho e que não poderia viver sabendo que seus amigos morreram porque ele não fez nada. E nesse momento, Pop lembra-se do que a Van disse a ele. Finalmente, Pop diz que entende o que seu mestre queria ensinar a ele. E assim, mesmo antes do fim do episódio, Pop conclui sua jornada de herói, enfrentando seus medos, agindo com coragem, salvando seus amigos e ainda dando uma lição de moral a Crocodile, que fica completamente balançado vendo que Pop arriscou a própria vida naquela batalha, enquanto ele, Crocodile, deixou seu orgulho de lado e trapaceou apenas pensando na vitória. E por alguns segundos Crocodile hesita, achando que está fazendo a coisa errada, mas logo Zabuera o influencia para que ele continue com seu plano. Brass diz que Pop deve fugir, mas Pop está tão machucado que ele não consegue se mover. Brass pensa em tentar sair do círculo mágico para tentar ajudar o Pop, mas Pop diz que ele não pode fazer isso, porque senão todo o esforço do Pop seria em vão. Vemos que Gometian entra em desespero e ele parte para tentar acordar o Dai. Enquanto isso, Crocodile se prepara para executar Pop. Podemos perceber também que Crocodile está com certo remorso e ele pede perdão ao Pop antes de tentar desferir o golpe fatal. Gometian, não conseguindo acordar o Dai, acaba derramando lágrimas sobre ele e nesse momento, Dai desperta sua fúria e seu poder de Cavaleiro do Dragão. Dai se levanta exalando muita energia e Crocodile desvia sua atenção de Pop e foca no Dai, demonstrando muita surpresa e medo por ver que Dai estava à beira da morte e de repente se recuperou, mostrando todo esse poder. A luz emitida por Dai é tanta e com tanto poder que acaba destruindo o olho maligno e inclusive iluminando a sala onde está Zabuera. E todos que estão junto com Zabuera acompanhando à distância são afetados pela luz de Dai. O olho maligno é derrotado e Man se vê livre novamente, apesar de bastante machucado. Dai diz que Crocodile pagará por ter machucado seus amigos e ter feito o Brass se tornar maligno e lutar contra eles.
Crocodile parte enfurecido com o machado para cima de Dai e Dai consegue aparar o ataque do machado com apenas uma das mãos. E não só isso, ele trinca o machado e arremessa Crocodile contra a parede. Caralho, o maluco é brabo. Crocodile se levanta furioso e não admite a derrota, afirmando que vai derrotar Dai nem que isso custe a própria vida. Crocodile prepara seu golpe mais poderoso, o golpe da angústia do Rei das Feras. Man, preocupada por Dai estar desarmado, resolve curar um pouco Pop para que Pop possa ajudar o Dai. E mais uma vez Pop se mostra ser o herói desse episódio. E aqui vemos uma bela cena da espada se aproximando do Dai, o Dai pegando a espada com apenas uma das mãos sem nem olhar. Crocodile lança seu ataque e Dai parte para cima usando o Avan Strash. E Dai não só consegue cauterar o ataque do Rei das Feras, como também consegue fazer um corte na barriga do Crocodile. E aqui, é claro, é uma pena que não tenha sido como lá no Fly, o Pequeno Guerreiro de 1991. Apesar da gente não ter como reclamar da censura, aqui eu acredito que fez bastante diferença. Porque em Dragon Quest 2020 vemos esse líquido escorrendo do Crocodile, que em nada lembra o sangue, lembra mais uma água de lagoa de jacaré. Apesar disso, essa parte aqui do anime é bastante parecida com o mangá, só que no mangá, claramente a gente percebe ali que é um sangue que sai do Crocodile e não um monte de água de lagoa. Temos também um pouco mais de ênfase no sangue que sai da boca do Crocodile, assim como no anime de Fly, o Pequeno Guerreiro de 1991. Eu não sei pra vocês, mas pra mim isso tirou bastante a gravidade aí do ferimento que o Crocodile levou, até porque o Crocodile ele continua falando. E pra mim, lá no anime de 1991, como aparecia o sangue, a gravidade do ferimento parecia muito maior. Aqui, como aquele líquido estranho saiu e a gente não vê tanto a boca do Crocodile sangrando, não dá pra dimensionar a gravidade dos ferimentos do Crocodile. Voltando aqui ao episódio 9 de Dragon Quest, vemos que Crocodile não era um cara tão mau assim e que ele era um vilão de certa forma honrado. Ele não só admite a derrota, como demonstra estar um pouco arrependido de ter tomado um caminho tão sujo para poder vencer o Dai. E ainda antes de Crocodile se jogar de cima do castelo, ele deixa palavras de motivação para o Dai, dizendo para que ele seja forte e que nunca seja derrotado. E assim o episódio se encerra com Dai e os outros sendo vitoriosos. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal para você receber mais vídeos como esse. Mas calma que esse vídeo ainda não acabou, que eu tenho que falar sobre a notícia ruim em relação ao Dragon Quest 2020. No geral, até que eu gostei do episódio 9, ele elimina bastante coisas que tinha de extra lá no anime do Fly, Pequeno Guerreiro de 91, mas ainda assim ele conseguiu manter a maior parte da essência do anime e do mangá. Ele está bem fiel ao mangá mesmo, com algumas diferenças, como o caso da violência amenizada ali no ferimento do Crocodile e outras pequenas diferenças de diálogos. Em Fly, o Pequeno Guerreiro de 1991, os acontecimentos desse episódio aqui equivalem a quase 3 episódios do anime antigo. Para mim, a forma como o Crocodile luta com o Pop é um pouco mais massacrante para o Pop, um pouco mais impactante do que é aqui nesse anime de Dragon Quest 2020. Mesmo assim, apesar desses pequenos problemas que eu apontei, para mim esse episódio 9 foi um dos melhores até agora. Principalmente porque a gente tem um desenvolvimento de personagens muito melhor, que já vinha se desenvolvendo em relação ao Pop, que passou no episódio 8, e também do Crocodile, que a gente vem vendo desde o momento que ele apareceu, que ele tem toda essa contradição entre ele ser um guerreiro honrado e por outro lado ele ter que vencer o Dai a qualquer custo para manter o posto dele como o Rei das Feras. E o Pop, em apenas um episódio, aí, concluindo a sua jornada do herói, se encontrando finalmente. E ainda o final ali do anime com o Dai imitando, aparando golpes do machado com apenas uma das mãos, ainda trincando o machado, arremessando o Rei das Feras e derrotando o Crocodile com apenas um Avan Strash. Até mesmo o flashback do Avan aconteceu, coisa que dificilmente eles estavam querendo usar, ou quando usavam era muito rápido. E o flashback aqui ele entrou no momento muito correto, ficou muito bem utilizado. Essa foi a minha crítica aqui do episódio, não achei um episódio ruim, como eu falei, claro, tem os seus problemas, como eu já falei em diversos outros episódios aqui, mas para mim esse foi o menos problemático de todos. Cabe chamar a atenção aí também pro Crocodile usando magia, porque isso também é uma falha que existe não só no mangá, mas também no anime antigo lá de 1991, que o Crocodile diz que não pode usar magia, mas depois no decorrer dos episódios ele acaba usando. Agora eu quero falar aqui com vocês sobre
a notícia que não é tão boa em relação ao Dragon Quest Dino Daibuken 2020. Recentemente saiu uma lista dos 30 animes mais populares no Japão. Isso foi uma votação lá dos japoneses para eleger o melhor anime da temporada aqui de outubro. Na lista anterior, antes de começar a temporada, Dragon Quest estava em 10º lugar como possível melhor anime. Já nessa nova lista, Dragon Quest 2020 caiu para a 20ª posição entre 30 animes. Isso significa que o público japonês não está gostando tanto assim de Dragon Quest, talvez aí por tudo que a gente já criticou aqui do anime. Ao contrário do que dizem por aí, eu não penso que seja por conta dos animes estarem mais modernizados ou coisa assim, porque a animação desse Dragon Quest 2020 está muito boa, porém a direção para mim não está muito boa e também a questão de ter amenizado a violência acabou tornando o anime muito mais infantil e talvez o público aí que tivesse interesse acabou não gostando tanto disso, principalmente por lembrar aí do anime antigo, e a nova geração talvez não tenha sido também conquistada, vendo aí que nós temos animes incríveis como Jujutsu Kaisen, que também está nessa temporada, então tem muitos outros animes bastante interessantes, inclusive talvez eu traga alguma coisa aqui sobre Jujutsu Kaisen, que para mim é o melhor shonen desse ano. Infelizmente essa não é uma boa notícia para Dragon Quest, que pode aí ter algum problema, já que a Toei e a Square Enix priorizam bastante o lucro, e se o anime não estiver dando lucro, há sim o grande risco desse anime ser cancelado outra vez. Obrigado por assistir até aqui, valeu e até o próximo vídeo.